época, escreveu um livro que foi um divisor de águas, um livro chamado Jesus Histórico, em que ele demonstrava que os historiadores de Jesus funcionavam à maneira de pintores. Eles, na verdade, não falavam de Jesus, eles pintavam um autorretrato. Falavam de si mesmos. Projetavam seus próprios conflitos, suas imagens, suas perspectivas na figura de Jesus. O fato é que nós temos pouquíssimos registros propriamente históricos que nos impedem de montar um quadro mais completo dos elementos históricos da passagem de Jesus. Isso para os historiadores é um certo problema, embora Jesus seja a figura histórica mais bem atestada da história da humanidade. É bom que se diga. A mais bem atestada, documentalmente. Mas os detalhes históricos não são muitos. Nós acreditamos que isso é proposital. Nessas abordagens, algumas exóticas, especula-se sobre o casamento de Jesus, a família de Jesus, etc, etc. Eu acho bastante curioso essas biografias, porque elas colocam Jesus no nível inferior aos seus seguidores. Então, o Jesus dessas biografias é um Jesus menor do que um Francisco de Assis. É um Jesus menor do que uma Irmã Dulce. Que é um fato curioso. Por essa razão, toda vez que nós falamos do Evangelho e de Jesus, nós o fazemos à luz do Espiritismo. À luz da codificação espírita. Porque o codificador, coordenando o trabalho de instrução dos espíritos superiores, sobretudo do espírito de verdade, provocou uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar. Olhar Jesus à luz da doutrina espírita é enxergar o que não é possível enxergar sem essas lentes. Por essa razão, nós temos ali um capítulo importantíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, o segundo, que é: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E a primeira instrução espiritual, a primeira mensagem selecionada pelo codificador, porque ele sempre fazia um comentário e depois dava a palavra aos espíritos, para que eles comentassem o Evangelho. E o primeiro a comentar, nessa organização feita por Kardec, é o espírito de uma mulher que havia sido uma rainha. Então, ninguém melhor que uma rainha para falar da realeza. E ela então faz um paralelo entre a realeza humana, o que nós consideramos grandeza, e a realeza espiritual. Para definir que o Cristo, na sua passagem pelo mundo, abdicou da realeza humana sem perder a sua realeza espiritual. Agiu como um soberano espiritual, embora envergasse a túnica de um camponês, peregrino, de um carpinteiro. Isso é significativo, isso já é evangelho. Isso já é lição, já é pérola do evangelho. De modo que avaliar Jesus dessa perspectiva exige de nós uma educação do olhar. Uma educação do sentimento e uma educação do raciocínio.
Porque os parâmetros são outros. Totalmente outros. Assim, a partir desses parâmetros, nós podemos nos aproximar do Evangelho, sem as amarras do pensamento humano puramente convencional. Então, se você pergunta assim, quem é você? Você vai dizer seu nome, a cidade em que você nasceu, o nome dos seus pais, a sua profissão, etc. Todas coordenadas do ego. Como diz a benfeitora Joana. Você não está descrevendo o seu eu. Você está descrevendo a sua atual encarnação. Porque se fizéssemos uma avaliação das suas últimas 100 encarnações, qual que é o seu nome? Quem são seus pais? Nas últimas 100 reencarnações. Qual cidade você nasceu? Então, a primeira pérola que eu gostaria de trazer do Evangelho, aqui é claro, é uma piada, né? Então, por misericórdia, riam. Né? Para nós, já iluminados pelo conhecimento espírita, quando alguém pergunta assim, quem é você? Eu digo, meu nome é Legião, porque somos muitos. Tem muita gente aqui. Né? Tem muita gente aqui. Aqui dentro tem muita gente. Então, a abordagem do Evangelho e de Jesus com o conhecimento espírita, ela deve pairar num nível superior. Ela deve alcançar patamares superiores. E nesse sentido, já na literatura de Leon Denis, nos colaboradores de Allan Kardec, e já na Revista Espírita, fevereiro de 1868, os espíritos já começam a falar de uma realeza espiritual. Ou daquilo que Kardec aponta para o futuro da sociedade humana, uma aristocracia intelecto-moral. Uma nobreza que vem do porte moral e da grandeza intelectual. Portanto, do esforço, do autoaprimoramento. Mas é uma nobreza. Porque foi conquistada com testemunhos, com sofrimentos, com sacrifícios, com lutas, com lágrimas, com alegrias, com encontros, desencontros. E nos níveis, nos altiplanos dessa aristocracia estão, nas palavras de São Luís, da Revista Espírita de fevereiro de 1868, diz ele, São Luís, Lamennais, chegados ao mais alto grau do nível dos espíritos puros estão os Cristos. Uma vez atingido, vou repetir essas palavras, São Luís. Uma vez atingido esse nível, se tornam infalíveis mesmo quando na carne. Mesmo quando na carne. E por alcançar essa posição, se tornam dignos
de serem iniciados nos desígnios divinos. Iniciados. E se transformam em agentes executores da vontade do Todo-Poderoso. André Luiz, Leon Denis já havia pressentido isso também e começa a trabalhar com esse conceito de uma liderança espiritual do planeta, de um governador espiritual do orbe. E depois, na literatura de André Luiz, especialmente no livro Evolução em Dois Mundos, utilizando já uma linguagem contemporânea, mais adequada à nossa maneira de pensar, ele abre o Evolução em Dois Mundos falando da cocriação em plano maior. Os devas da mitologia hindu, os arcanjos das tradições religiosas, os cristos, os messias, o nome pouco importa. Portanto, na direção espiritual do planeta há um espírito. Um espírito. Há mais de 4,5 bilhões de anos ele dirige esse orbe. Não sabemos mais, mas já é o suficiente. 4,5 bilhões de anos. Ele é o governador espiritual do planeta. E ontem, há 3 segundos atrás, ou seja, 2000 anos, ele encarnou. Veio ao mundo pessoalmente, corporificou-se. Corporificou-se. E a primeira pérola do Evangelho é o capítulo 1 de João. Que o capítulo 1 se inicia. No princípio era o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou melhor, né, na linguagem grega, né, armou tenda. Que o verbo que está lá mesmo é o tabernaculou, né? Montou um tabernáculo, armou uma tenda, que era provisória. Era um peregrino. Passou, rápido. Não podia ser diferente. A gente não suporta tanta luz assim, né? A luz não pode cegar. Tem que ir com calma. Mas o que me chama a atenção nessa primeira pérola do Evangelho é o Verbo. Por quê? Nós falávamos aqui da irmã Clara, das irradiações do amor, e eu perguntaria, Deus tem dente? Tem boca? Tem língua? Faringe? Corda vocal? Se você disser que sim, nós vamos ter que voltar à questão 13 do Livro dos Espíritos. Um dos atributos da divindade, e um deles é, Deus é imaterial. Ok, se Deus não tem boca, como é que ele fala? Como é que ele fala? Quando um dos apóstolos, no momento da despedida, está no Evangelho de João também.
vai se despedir. O Cristo está se despedindo. Então ele reúne os apóstolos de uma maneira muito íntima. E aqui é um ponto que eu gosto muito, porque uma coisa é Jesus se relacionando com o público, com a multidão. Outra coisa é Jesus se relacionando com os apóstolos. Ali ele abre o coração, ele se derrama. Então o apóstolo pergunta para ele: Senhor, mostra-nos Deus. Ele fala: André, mas você tem estado comigo há tanto tempo, quer que eu te mostre Deus? Olha para mim. O que nós estamos querendo dizer? Há 2000 anos atrás, Deus fez um discurso. Deus falou. A fala dele se chama Jesus Cristo. Jesus é tudo que Deus tem a nos dizer, por hora. Porque Deus é tão grandioso que o seu discurso não pode ser feito de palavras. O seu discurso é vida. Então Jesus fala através de vida. E ele falou através de uma vida. A vida do Cristo é a expressão do que Deus quer nos dizer. Por isso que tinha que ser ele, não podia ser outro. É o verbo de Deus. Ele vai dizer isso várias vezes. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. É cumprir o desígnio daquele que me enviou. Tudo quanto tenho aprendido e visto de meu Pai, vos tenho revelado. Por isso vos tenho chamado amigos. Ou quando diz para Nicodemos, nós falamos daquilo que testemunhamos. Olha. Nicodemos, você não está entendendo. Eu não estou elucubrando com você. Eu estou te falando algo que eu vi, que eu testemunhei. Você aceita o meu testemunho ou não? Ou, essa é ótima, as palavras que vos disse são palavras de vida eterna. Porque são palavras de Deus, do Criador. É diferente. Então, quando nós pensamos dessa perspectiva do conhecimento espírita, a primeira coisa que nós renunciamos é ao desejo muito comum, muito natural, de querer medir Jesus por mim. Porque há um problema com medir, você sempre precisa de uma régua. Você precisa de algo. Vai medir Jesus com o quê? Quem aqui se aventura? Eu vou usar a minha estrutura psíquica e psicológica para medir o Cristo? A minha? Você está, no mínimo, supondo que você é da mesma estatura que ele. Então os caminhos são outros. E aí eu trago a segunda pérola.
Jesus se encontra com um centurião em Cafarnaum. E ao final dessa conversa, Jesus elege esse centurião como o modelo da fé raciocinada. Por quê? Porque o centurião é um oficial do exército romano que comanda uma centúria, 100 homens. Ele está com um criado ou filho, né, porque a palavra grega é ambígua, serve para os dois, a gente não sabe direito. Doente. Ele sai de casa e alguém que ele amava muito, porque ele se desloca, aí sim, pessoalmente. Vai ao encontro do Cristo e pede: Senhor, por favor, cura meu tecné, meu servo ou minha criança, né? A gente não sabe. E Jesus fala: eu irei até lá e vou curar. Ele falou: não. O senhor ir lá? Não, que isso. Não precisa. Eu não sou digno que entreis na minha morada. Então, é com essa atitude que eu gostaria de penetrar aqui no Evangelho. Senhor, eu não sou digno, porque você é maior do que a estrutura que eu tenho para te oferecer. Eu não tenho ainda uma estrutura psíquica que abarque o Cristo, mas ele pode entrar. E pode preencher tudo. Eu só não tenho a pretensão de engaiolá-lo, porque ele é maior. Mas dize uma só palavra que a pessoa vai se curar. Porque eu também sou homem sob autoridade. Olha, eu também. E já percebi que o senhor também, né? O governador, né? Eu não preciso ficar deslocando. Eu digo assim a um soldado: vai lá, ele vai. Eu comando a centúria. Que dirá você, mestre? E Jesus se virou para todos e disse assim: nem mesmo em Israel eu vi uma fé semelhante a deste homem. Por quê? Porque é a fé raciocinada. Você deduz o que não conhece pelo que você conhece. E por que faz isso? Porque sabe que Deus é um e há um princípio de unidade nas suas leis. O macro está no micro e o micro está no macro. É a mesma lei. Se funciona aqui, funciona lá. Há uma unidade de vistas, uma unidade de propósitos e uma unidade de estrutura. Isso é fé raciocinada. E Jesus ficou encantado. Porque esse homem olhou e falou: eu sou centurião. Mas eu tenho um pouquinho de autoridade. Imagina a autoridade dele. Dá um comando, mestre. Dá um comando e basta. Essa é uma lição preciosa. Porque na qualidade de espíritas nós buscamos essa fé do centurião. E olha que nós temos muito mais conhecimento que ele. Portanto, podemos fazer ilações muito mais profundas do que as dele. O Cristo veio revelar os aspectos inabordáveis do amor. Para outras atividades, ele enviou Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles.
Zoroastro, Buda e diversos missionários que disseminaram as luzes da sabedoria e da espiritualidade. Mas para a mensagem inarticulada e inabordável do amor veio ele, o Verbo. Porque amor não se diz, amor se ama. O Evangelho, nessa perspectiva, é incrível. Mas na série psicológica, há um livro da benfeitora Joana em que ela faz uma distinção dos patamares do amor. Então nós poderíamos dizer que o berço rústico do amor é a energia erótica. A sensualidade, a atração sexual, né? É um berço. É amor. Mas é um amor ainda rudimentar. Está começando. E, evidentemente, não é essa mensagem de amor que fez o Cristo deslocar-se da governadoria espiritual do orbe. Humberto de Campos nos conta que Jesus caminhava pela Palestina e uma cortesã linda, como dizem os nordestinos, pensa numa mulher bonita. Perfumada, bonita. E quando ela vê Jesus, ela fica instantaneamente apaixonada. Porque, lendo a série psicológica nós vamos entender, ela só compreendia o amor que se expressava através dessa dinâmica da sensualidade, do erotismo, da sexualidade. O impacto que Jesus causa nela é lido, é interpretado pelo seu psiquismo como energia erótica. Ela fica apaixonada. Busca logo as suas servas, as mais bonitas, e chega perto dele e fala: peregrino, entra, toma uma água, fica, né? Come, faz o que você quiser, né? A casa é tua, está aberta. E Jesus olha para ela, fica silencioso, e ela então, tentando justificar-se, disse: é porque descubro uma luz no teu olhar e procedo assim por te amar. E aí Jesus responde para ela: hoje não, amanhã, quem sabe? Mas peregrino, olha, tem tâmara, tem massagem no pé, massagem nas costas, óleo perfumado, aguinha quente e outras coisas que o horário, né? Censurado. Descubra uma luz no teu olhar e procedo assim por te amar. E ele diz: hoje não, amanhã, quem sabe? O tempo passa. Já no final da atividade pública do Cristo, uma senhora o procura para atender a uma mulher em profundo sofrimento. Era uma leprosa. Jesus atende prontamente ao pedido. Se dirige àquele lugar e, ao chegar ao lugar, encontra
mulher desgrenhada, magra, com o corpo coberto de feridas, com aquele odor da doença avassaladora. E quando ela olha para o Cristo, ela diz: mas agora que você vem? Agora que eu estou assim? Não tem mais o perfume. Não tem mais nada para te oferecer. E Jesus toca nas mãos dela e diz assim: descubro uma luz no teu olhar. E procedo assim por te amar. Esse é o Cristo que o Espiritismo me apresentou. E aí foi paixão, né? Até hoje. Esse é o Cristo. Esse é o Jesus que a gente gostaria de gritar para o mundo. Porque é amor. É amor. Mas em expressões mais sublimadas, mais universais. Outra questão que sempre me chamou a atenção, e gosto de ficar pensando esses caminhos intricados do Evangelho. O que não está dito. Então você imagina a governadoria espiritual do planeta. Nós temos assim alguns indícios, né? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, algumas reuniões que Ismael marca com Jesus no mundo espiritual. Então a gente tem mais ou menos uma ideia. Quem que você acha que é o chefe de gabinete de Jesus? Tem algum arcanjo, né? Você já imaginou a equipe dele? Os assessores? Os ministros? Porque há um ministério. Há um ministério. O estagiário é espírito puro há 1 milhão de anos. O estagiário. Tem só 1 milhão de anos que ele é espírito puro. É porque os ministros já são espírito puro há centenas de milhões de anos. E esse espírito vem ao mundo e vai escolher sua equipe de trabalho. E escolhe como? Quero um pescador bem nervoso. Um vai trair. Sim. Nós temos que contar com o mínimo 10% de derrota. No mínimo. Então, todas aquelas criaturas humanas, pessoas mais humanas do que os apóstolos. Já começa assim. Eu acho isso tão interessante. Né? João Evangelista, Francisco de Assis, né? João Evangelista e seu irmão Tiago Maior. Né? Jovens. 2 jovens. Né? O Simão Pedro devia olhar e falar assim, isso não vai dar certo. Oh, meu Deus. Não vai dar certo. É um colégio apostólico assim muito misturado, um negócio que assim, você fala, você tem tudo para dar errado. 2 jovenzinhos. Aí veio o pai e a mãe. Né? Então assim, e aí começa o nepotismo cristão, né?
A mãe chega e fala assim, olha, estamos trazendo aqui os meninos, eles gostaram muito, né? Vão aceitar aí. Eu só queria fazer um pedido de mãe, coisa simples. Só pode colocar uma à direita e outra à sua esquerda? Esses são os 2 principais cargos. Só isso que eu quero. Né? Um é o primeiro vice, o outro o segundo. O resto dos cargos só pode distribuir à vontade. E aí Jesus responde para ela. Ok, você quer o cargo, né? Quer o cargo? Mas eles estão preparados para beber do meu cálice? Hã? Quer falar do evangelho? Quer? Está preparado para beber o cálice? Quer ser médium? Está preparado para beber o cálice? Hã? Como me disse o Divaldo, promoção com Jesus é testemunho. Cada medalha é um período de tormento que você vence. Vai sendo condecorado. Aí a mãe já ficou meio assim, né? Eu tenho que beber do cálice, porque o caminho é esse. Segundo, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence. Não me pertence. Mas ao Pai. O que ele está dizendo? Eu sou o governador, mas quem escolhe o ministério é Deus. Se vai ficar aqui à direita, não é uma decisão minha. É do Pai. Eu acato. Se vale em cima, vale embaixo. Então a escolha também do colégio apostólico é divina. E o Cristo abraçou. Vamos levar o evangelho do amor. O que tem? Tem 12 apóstolos humanos. Manda. E para escolher o berço? Eu não sei se você se lembra, você no mundo espiritual, escolhendo onde você ia nascer. No meu caso, foi assim, gente, era simples a escolha. Não tinha. Era assim. Meu filho, em função dos seus débitos, das suas dificuldades, é esse lar aqui. É só esse. Esse é o melhor. As condições são essas. São essas as pessoas. Tá bom? Já está decidido. Você pode nascer. E o Cristo? Tinha alguma restrição? Tinha alguma limitação? Não tinha. Então ele olhava para o mundo assim e falava, em qual nação que eu vou nascer? Deixa eu escolher. Qual? Pode nascer qualquer uma. Por isso Emmanuel responde no A Caminho da Luz, por que escolheu o povo hebreu? Por quê? Porque os médicos não vêm para os sãos, para os doentes, eram os mais necessitados. Então ele olhou, qual que é o mais necessitado? É esse aqui. Não, então é esse. Você escolheria assim? Você pode nascer na família que você quiser. Deixa eu ver. Deu um cantinho bom aqui em Orlando. Bem, né, Divaldo? Uma família bem estruturada, não é? Ele olha, qual que é o mais necessitado?
Então, é aqui. E o berço? É bonito porque há também uma outra mensagem de Humberto de Campos, e é outra pérola, né? Quando Maria, muito novinha, né? Isso está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Há uma mensagenzinha escondida lá nesse livro. O José já era bem mais velho, a Maria bem novinha, muito bonita. E aí ele tem uma dificuldade. Aquele processo de conseguir hospedaria, por quê? Maria foi assediada. E foi uma dificuldade, porque havia também uma perseguição espiritual tão grande que o anjo Gabriel tem que ficar ali, que é um... Nem sei a hierarquia dele. Só sei que ele cuidava de tudo ali. Há um momento dessa mensagem que me deixa pensar, porque ele chegou a temer pela possibilidade da encarnação do Cristo. Tamanha era a perseguição espiritual. Então tomaram uma decisão de levá-lo para Belém, escondê-lo ali nos pastores para preservar o nascimento do Cristo. Está achando que é fácil? E conduzem, ele então nasce e Maria leva a criancinha, o pai, leva para Simeão. Um homem que já estava se despedindo da encarnação, um homem justo. E quando ele pega a criança, a mensagem inarticulada do amor penetra, ele fala, é esse é o esperado, é o aguardado. E fala aquelas palavras que estão registradas no Evangelho de Lucas. Mas há uma outra parte da história. Ele pega a criança, vai para um canto e aí começa uma conversa assim meio privada, né? Que não está registrada. Ele fala assim, Senhor, tinha tanto lugar para você nascer. Escolheu o lar do José, tinha a casa do sumo sacerdote, tem rei, tem tanto berço bom para nascer. Uma tarefa tão difícil, meu Deus. Onde que o Senhor escolheu nascer, meu Deus? Por que o Senhor fez essa escolha? Onde que o Senhor vai nascer? Aí quando ele assustou, a criancinha estava com a mãozinha tocando no coração dele. Vai nascer onde? Era uma perplexidade. Porque nós estamos sempre querendo constranger Jesus às nossas limitações de encarnado. Nós estamos sempre querendo adequar Jesus aos parâmetros do que é bom para o encarnado. Acontece que o que você acha que é melhor, do ponto de vista espiritual, pode ser o pior. O pior. Você fala assim, nossa, seria tão bom para mim se eu tivesse total independência financeira. Aí o seu anjo guardião fala assim, Deus, pelo amor, não faz isso. Não faz isso. Eu já não aguento ele com independência financeira, você não sabe as bobagens que ele faz. Toda vez que ele tem independência financeira, eu choro. Dessa vez a gente conseguiu dele vir apertar, tá tudo difícil, tá bom demais. Não é? Então o critério do que é adequado, do que não é adequado. E todos esperavam um Messias que fosse um guerreiro. Eu gosto da frase de Estevão, no Paulo Estevão, que ele diz assim, esperávamos um Cristo num carro magnificente que tomba ao primeiro buraco da estrada.
Porque a magnificência humana é tão frágil. Eu vou dar um exemplo. O chefe da Força Maior dos Estados Unidos vai fazer um pronunciamento e tem uma dor de barriga. Esse é o ser humano. Nós somos um misto de fragilidade. A condição humana é de fragilidade. Um suco de laranja pode interromper tudo. E aí não adianta One Force, né? O avião, como é que é o nome? Air Force One, não adianta. Tem que parar tudo, cancela todos os compromissos, vai primeira dama e tudo, e tem que aguardar. Então eu acho bonito isso que Estevão fala. Um Messias que vem num carro magnificente que tomba ao primeiro buraco da estrada. Não é essa a realeza do Cristo. A grandeza do Cristo é tamanha espiritual que não há nenhuma alteração material que possa ofuscá-la. Nenhuma. Mas daquilo que me coloca a refletir profundamente no Evangelho é que me parece que ele se divide em dois grandes momentos. No primeiro momento, nós temos o Cristo se doando em amor. Ele cura leprosos. Ele restitui a visão aos cegos. Ele livra até mesmo da tumba um Lázaro. Ele multiplica os pães. Ele caminha sobre as águas. Ele acalma a tempestade. E quando se trata de atender à dor humana, ele não poupa poder. Ele usa todos os recursos para servir. E deixa todos que o acompanhavam surpresos, atônitos. Mas, quando se trata dele, ele abdica de todos os poderes. No momento em que ele é preso, e Simão corta a orelha de Malco, é a última intervenção sobre-humana do Cristo. Que não deixa de ser hollywoodiana. Pega o pedaço da orelha no chão e, sem diploma de cirurgião plástico, só coloca a orelha no lugar. Pronto, cirurgia plástica, instantânea. Para mostrar que não há limitação material para um espírito dessa envergadura. A matéria não constitui mais óbice para ele. E a partir desse momento, ele entra num silêncio divino. Não se defende. Não acusa. Não reclama. Não insulta. Silencia. Estava programado esse efeito som, não é? Obrigado. É só para dar um efeito. Então, quando se trata do seu interesse, ele se faz 100% homem, a ponto de Pilatos dizer:
Eis o homem. E eu imagino a cara de decepção de Simão. Mestre, pelo amor de Deus, anda na água. Só uma andadinha, não precisa ser no mar, não. Pode ser na piscina dele, mestre. Só uma caminhada. Pega aquelas uvas dele, multiplica, faz qualquer coisa, mestre. Aquilo que o senhor fez lá na Galileia, só pegou aquele pão e foi multiplicando tudo. Aqui são só umas uvinhas. Transforma aí 5 cachos. Dá uma aguinha de nada. Fala assim, cai água. Alguma coisinha. Mostra, mestre, que o senhor é o Messias. Nada. Nada. E Pilatos, diante daquilo, falou para eu só estou vendo um homem. Não, Pilatos. Você não está vendo um homem. Você está vendo o homem. Porque Jesus é a humanidade que Deus projetou para a Terra. É o homem integral. É o homem. Nós caminhamos, a evolução caminha, segundo Teilhard de Chardin, para esse ponto ômega, que é o Cristo. Nós não somos ainda homens, seres humanos, plenos, seremos. Nós estamos sendo conduzidos a esse zênite. Esse zênite é o Cristo. É o homem. Então, eis aqui o homem. Esse é o homem. A imagem e semelhança de Deus. Esse é o projeto original. Nós somos, os modelinhos estão se atualizando, os protótipos que vamos chegar ao projeto. Por isso que ele é modelo. Silencia. E quando tudo parecia derrota e insulto, inclusive com ironia do mundo inferior, porque os atores encarnados eram apenas atores coadjuvantes, não nos esqueçamos disso. Quando você abre as páginas do Evangelho e você lê lá Pilatos, Herodes, meus amigos, são só os coadjuvantes. Já viu aqueles filmes que passa de repente um figurante assim? Passou. Você sabe o nome dele? Não sabe. Herodes, Pilatos, aquilo, são só coadjuvantes. Os verdadeiros atores estavam no mundo espiritual, comandando o processo para que o evangelho não se implantasse no mundo. Tanto é que nós nos surpreendemos com certas falas. Por exemplo, de um soldado. Por que um soldado vai cismar de pegar uma lança? O sujeito está lá quieto, soldado. Alguém está sendo crucificado. Algum soldado vai se importar com crucificação em Roma, gente? Coisa que acontecia todo dia. O soldado me pega uma lança, olha para ele e fala assim, se tu és o Cristo, por que você não salva você mesmo? Isso é fala de soldado? Isso é psicofonia. Isso é psicofonia. E o Cristo em silêncio. E diante daquela aparente derrota humana, o evangelho é selado. Pai, perdoa-lhes.
porque eles não sabem o que fazem. Nessa hora, diz Humberto de Campos, os céus se abrem, uma estrada florida, e começam a descer a equipe do gabinete. Arcanjos 1000 rodeiam a cruz. Alguns traziam bálsamos, outros cantavam músicas. Era uma festa. Uma festa. Eis que tudo está consumado. O evangelho havia sido implantado na terra. Vitória. Vitória na governadoria era festa. Bandeira hasteada no topo. Vinham os anjos da justiça e anotavam a responsabilidade de todos os envolvidos. Os que traziam bálsamo, os que traziam a música, e de repente um anjo solitário, veloz, vem, chega perto do Cristo. E ele sente que Jesus tentava balbuciar as últimas palavras, e ele então encosta o ouvido nos lábios de Jesus. Jesus fala alguma coisa, e eles saem disparada. E diz Humberto de Campos, era o anjo da caridade. E Jesus havia pedido a ele que fosse atender Judas, que acabara de suicidar. Não esquecia de ninguém. Só dele. Lembrava de todo mundo. E esse traço inapagável de uma vida. É uma vida. Então, o evangelho não é um discurso filosófico apenas. Não é uma fala, é uma vida. É uma vida. Uma vida que é um verbo. É Deus falando conosco. Nos dizendo que nosso projeto original é esse. A nossa essência é ser como o nosso Cristo. E o dia em que nós nos identificarmos absolutamente com o nosso modelo e guia, haverá uma cerimônia bonita, né? Toca um hino celeste. Todos os benfeitores que dirigiram a nossa evolução, na frente assim sentados, né? Flores, uma festa, uma festa. E aí você sobe, e aí vão dizer assim, eis aqui o homem. Muito obrigado.